vídeo de hoje falaremos sobre a carta de Paulo aos Romanos. Não saia daí, o Refletindo a Palavra só está começando. Antes de falarmos do capítulo 8, que é o tema do nosso vídeo, vou contextualizar a carta para vocês. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos quando estava na cidade de Éfeso. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária, havia passado naquela região e evangelizado toda a bacia do Mediterrâneo num período aproximadamente de 15 a 18 anos. Ou seja, não havia mais nenhum local naquela região que Paulo não houvera levado o Evangelho ou anunciado, ministrado a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo decidiu ir mais ao norte de Roma, para ser mais preciso, na região da Espanha. Mas antes, Paulo tinha que descer em Jerusalém, pois havia levantado uma oferta para os irmãos da Judéia que estavam passando por necessidade. Então o que o apóstolo Paulo fez? Toda a expressão do evangelho que ele pregava, ele escreveu na carta e enviou aos irmãos de Roma. E é essa carta que nós vamos analisar hoje, principalmente um dos capítulos, mas antes eu tenho que dar essa pincelada para entendermos como chegou até o capítulo de número 8. Então, esboçando a carta, o capítulo de número 1, o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 até a metade, vai falar sobre o homem perdido, sobre a perdição. A metade do capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 vão falar sobre a salvação em Cristo Jesus, em Cristo. E o capítulo 6 e o capítulo 7 e o 8 vão falar sobre a justificação, a ação do Espírito Santo. Para alguns teólogos, a carta de Paulo aos Romanos é uma mini-bíblia e o capítulo de número 8 consta tudo que o cristão, tudo que nós precisamos para entendermos a salvação. No dia 6 de janeiro de 1941, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt falou ao Congresso dos Estados Unidos sobre a situação da guerra na Europa. Muitas de suas palavras naquele dia já foram esquecidas. Porém, no encerramento do seu discurso, Roosevelt ansiava por um mundo alicerçado em 4 bases de liberdades humanas: liberdade da expressão, liberdade do culto, liberdade da miséria e liberdade do medo. As palavras ainda continuam vivas na memória de muitas pessoas. Romanos capítulo de número 8 é a expressão, a carta da liberdade, pois nesse capítulo Paulo declara 4 liberdades espirituais que nós cristãos desfrutamos em convivência na decorrência de estar e aceitar Jesus o Cristo. Ao estudarmos e analisarmos o capítulo de número 8, vamos dar ênfase específica, vamos ver Paulo ensinando muito sobre o Espírito Santo. Como podemos analisar na Bíblia, Romanos 8:1, Romanos 8:1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O adversário, o diabo, do grego diabolos, que significa acusador, e do hebraico Satã, ou Ra-Satã, Ra é artigo definido, o adversário, ele é o pai da mentira. Nós sabemos que o homem decaiu. Em Romanos capítulo 5, diz que por um homem o pecado entrou na humanidade, também por um homem haveria de vir a salvação, a redenção, ou seja, Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus, não importa o seu pecado, não importa a acusação,
se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, o Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. É óbvio, você não vai somente confessar e depois viver deliberadamente numa vida promíscua, porque todos aqueles que creem e recebem Jesus entendem o seu sacrifício, entendem por que o Senhor, o próprio Deus. Filipenses capítulo 2 diz que, existindo em forma de Deus, não ousou ser como Deus, mas antes veio em forma de servo. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, ali a palavra é logos, o verbo encarnado. E o versículo 14 do capítulo 1 diz que o verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus se encarnou entre nós, o próprio Deus se fez homens, porque nenhum homem poderia pagar por os nossos pecados, nenhum homem poderia fazer uma oferta, fazer um sacrifício em redenção ao pecado da humanidade, nem sequer um ser celeste, nem sequer os anjos, ninguém, somente o próprio Deus. Por isso Jesus veio em forma de homem e foi esmagado, toda a ira, todo o pecado, tudo que cabia à humanidade receber. Jesus, ele tomou a nossa sentença, ele tomou a nossa culpa. Por isso, quando diabolos do grego, por isso quando o diabo, que significa acusador, que também é o pai da mentira, quando ele foi lhe acusar, Jesus Cristo já riscou, Colossenses capítulo 2, versículo 14, Jesus já riscou a nossa dívida. Hoje ele advoga junto a Deus por nós, a nossa dívida foi paga, nenhuma condenação há, porque o diabo não tem mais legalidade, ele tenta moralmente, ele seduz, ele induz, ele só fica rodeando, ele fica só articulando para que decaímos dessa maravilhosa graça, dessa graça imensurável. O Senhor, ele morreu por todos, para que todos pudessem ser salvos. A salvação é pela graça e não vem de nós. Então não importa o tamanho do seu pecado, não importa a condição que você vive, se você realmente se arrepender, se você realmente entender a obra da expiação, se você entender que o próprio Deus se fez em forma de homem para poder se entregar, para poder pagar o preço, que eu quero dizer para você. Confie em Deus, receba Jesus, o Cristo, na sua vida e seja mais um que triunfará na glória pelo poder da salvação estendida de graça pelo nosso Senhor. Deus te abençoe.